Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Família de Super-Heróis. Estamos muito gratas pela participação de vocês, por estarem aqui conosco mais uma noite, mesmo nesse horário. Ficamos muito felizes e, claro, né, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema de maior importância que envolve toda a sociedade, principalmente os pais de adolescentes. Então a gente vai falar hoje mais diretamente para os pais de adolescentes. Exatamente, profissionais também, né? Sim. O que a gente vai trazer são temas, né? É um tema que envolve todos nós, professores, educadores, psicólogos, terapeutas de maneira geral, e é um tema que é muito desafiador, tá? Então, a gente vai pedir toda a atenção de vocês, né? Façam anotações, façam perguntas. Se não der tempo para a gente responder as perguntas nessa live, a gente vai responder numa próxima, porque a gente vai ter a parte 2. Dia Tá? 15 de setembro, na próxima terça-feira, vai ser a nossa live 2, parte 2, ou seja, vai ser a continuação desse assunto e que a gente vai aprofundar outros aspectos e também responder, né, se ficou alguma dúvida dessa live. Exatamente. E aí, enquanto todo mundo vai chegando, né, vai se assentando aí, vai tomando pé do que vai acontecer, que live vai ser essa, siga nossas redes sociais, nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, estamos trazendo sempre assuntos de extrema importância, que tenham um conteúdo psicológico profundo, ok? E assim, cada vez que vocês curtem, que é importante porque faz com que divulgue esse tipo de conteúdo para mais pais. Eu acho que isso ter acesso, todo mundo tendo acesso a esse tipo de conteúdo, vai dar um plus, isso daí vai auxiliar muita gente, né? E principalmente curta o nosso canal, né? Curta essa live, porque essa live acaba sendo transmitida, distribuída para mais pessoas. E compartilhe com as pessoas que você acredita que possam se beneficiar com as informações que vamos trazer aqui, ok? Então vamos lá, vamos começar então, né, a nossa live da noite, que é sobre comportamento agressivo, comportamento autodestrutivo do adolescente. Né? Quando a gente fala autodestrutivo, envolve uma questão de uma agressividade. Só que se for pensar, a agressividade é própria da espécie humana, né? É necessário até que a gente tenha isso, porque isso é uma energia que vem, que está dentro da gente. Então é importante que a gente saiba lidar com essa agressividade. Ela não é do todo ruim. A forma de se expressar essa agressividade é que está a questão de ser ruim ou não. Então é importante frisar que a agressividade num certo nível, ela é importante para o nosso meio de preservação. Agora, como que a gente lida com isso é a questão mais importante. Exato. Então, fiquem tranquilos, né? A agressividade é uma manifestação humana. Exato. Bom, ela pode ser expressa de várias formas, né? Quando alguém está no estado de né, agressivo, vamos dizer assim, ela vem por via motora, via emocional, via somático, cognitivo e verbal, certo? Ou seja, a via motora, movimentos de ataque ou fuga, ou seja, ou a pessoa, a via motora pode partir para porrada ou ela pode correr da briga, né? Então, depende como ela expressa isso, é uma forma de conservação mesmo, né? De autopreservação. Ela pode ser a meio de atacar a pessoa, como ela também de fugir. A via emocional é o sentimento de raiva e ódio, né? Geralmente as pessoas, quando estão com muita raiva, que tendem a agir dessa forma. Via somática, porque a pessoa, quando está com raiva, está sentindo isso, ela sente taquicardia, fica vermelha. Então, assim, se prepara, o corpo todo se prepara para atacar ou para fugir, né? Então, a adrenalina está a mil, isso tudo tem a via somática, que é a do corpo, né? A via cognitiva, que eles acham que vão conseguir, que eles, principalmente no caso do adolescente, né? Ele acha que não importa a forma, não importa que ele consiga atingir o que ele quer, né? Ou utiliza da manipulação para conseguir o que quer, né? É uma via cognitiva de você estudar como é que você vai dar vazão àquela tua raiva, né?
Via verbal é utilizar de palavras, né? Seja através da manipulação, seja através de xingar mesmo, os xingamentos em si. Então, a forma que a agressividade se expressa é por diversas vias, e principalmente por estas. Quando a gente pensa que a agressão, ela pode acontecer também como um instrumento, né? Por isso que eu falo agressão instrumental. Eu acho que todo mundo já viu, até mesmo de comportamentos da criança, do adolescente, do adulto, de pessoas que agem de forma agressiva para conseguir o que quer. Às vezes até a criança mesmo está acostumada a fazer um berreiro, brigar, xingar, para obter alguma coisa, para ter o que quer dos pais. Então, às vezes, lá na infância, ela aprende dessa via, né? A utilização da agressão para conseguir o que quer. Geralmente, o adolescente que tem esse comportamento é um comportamento aprendido já desde a infância, que é a criança que recorre dessa via, né? De chorar, brigar, agredir, falar, até conseguir o que quer. Então, na adolescência também. É aquele adolescente que fica lá no ouvido dos pais um tempão. Mãe, eu quero sair, eu quero sair, eu vou sair, fica brigando, brigando, até conseguir o que quer. Mas não é dessa forma tranquila como eu tô falando, é brigando mesmo, utilizando da agressividade, né? De ameaças, de brigas, eu vou fugir de casa, eu vou brigar, eu vou isso, aquilo, aquela coisa bem pesada, até os pais cederem, cansar os pais. E a gente vê isso o adulto também tem esse tipo de comportamento muitas vezes, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente até agora falou desse comportamento mais geral, né? E agora a gente vai olhar um pouco mais, né? Colocar lupa, né? Tá aí já até adiantou. Mas a gente tá exatamente para colocar lupa sobre esse adolescente, né? O comportamento dele, como ele está pensando, como ele está sentindo. Então tudo isso misturado, né? E a gente vai tentar organizar a partir das ideias que vamos apresentar para que isso fique mais fácil de compreender o que exatamente esse adolescente está vivendo tudo de uma vez, né? Então a gente vai começar ou seguir exatamente nessa mesma linha, né? Pensando que o adolescente ele está saindo de uma infância e entrando numa fase adulta, passando pela adolescência. Ele está deixando o seu corpo infantil, que ele já estava acostumado, habilitado, totalmente à vontade com esse corpo infantil, mas de repente esse corpo começa a apresentar uma série de mudanças estruturais e também bioquímicas. Hormônios começam a surgir, a aparecer de maneira mais intensa, e ele também começa a passar por uma série de exigências sociais, ou seja, escolhas profissionais, escolhas de relacionamento, escolhas de amizade e também posicionamentos familiares, né? Posicionamentos sociais, posicionamentos políticos. Aquilo que durante o período da infância ele não tinha que se preocupar, de repente agora na adolescência ele não só tem que se preocupar, como ele tem que se posicionar, ele tem que dizer o que ele vai ser, o que ele vai fazer para a vida inteira. Então, eu imagino como deve ser sofrido para o adolescente ter uma infinidade de escolhas, uma infinidade de opções. Nós que passamos por uma escolha, tendo que fazer uma escolha profissional, tínhamos poucas opções. Hoje, o adolescente tem uma infinidade de opções. Então, se ele vai escolher engenharia, qual engenharia? Né? Uma infinidade de possibilidades só na engenharia. Então, isso realmente é muito confuso para o adolescente, principalmente para uma cultura que nós temos que não dá vazão aos sentimentos, principalmente se esse adolescente for menino. Se ele for homem, ele não está tão habilitado a esse mundo de emoções tão evidentes e ele não sabe muitas vezes, a menina também passa por isso, nominar esses sentimentos e isso fica muito confuso na sua cabeça. Quer dizer, ele tem que ter uma performance social que vai além daquilo que ele estava sendo treinado ou exigido. E, na verdade, pouco estava sendo treinado, pouco sabia sobre o que ele precisava
definir para a vida dele. E isso, claro, vai trazendo uma série de confusões para a sua vida, né? Ele passa por um turbilhão emocional muito grande, né? Muito intenso. Antes de você entrar nesse, até trazer um pouco mais como é que é essa, até de repente começa a se interessar por aquela menininha ali ou aquele menininho, aquelas preocupações também que perpassa essa escolha do namoradinho, da namoradinha, da aparência, de não se sentir bonito, de não se sentir bonita, o rosto cheio de espinhas, ele não tá feliz com aquele rosto, com aquela aparência cheia de espinhas. O corpo começa a crescer e às vezes ele cresce de forma disforme, porque geralmente eles começam a crescer pelas extremidades, então aquela mãozona, aquele pezão, mas o tronco pequenininho. Então lidar com essas coisas que são fontes de sofrimento para eles também, além de que eles tiram muito sarro uns dos outros, eles são alvos também de muitas críticas, de muitas brincadeiras que são brincadeiras agressivas, né? São manifestações de agressividade, essas brincadeiras, esse bullying, digamos assim. Isso tudo afeta o adolescente, afeta a autoimagem dele e afeta uma série de coisas. Ele está ainda, tipo assim, acrescentando. Tem a memória infantil daquela vivência do estado infantil, que ele preserva o passado, mas agora está dando conta de um futuro, de um estabelecimento de uma futura adultez que não é fácil, que é uma série de exigências, assim, as mudanças corporais com muita... que está alterando o corpo dele de várias formas, inclusive por demandas hormonais, né, que a gente... a própria testosterona, que traz essa coisa forte do adolescente de sentir uma alteração de humor nesse período, né, as meninas com as TPMs. Então tem essas questões também que são exigências funcionais do corpo que não é fácil lidar. Sim, né? Sim. E aí, claro, né, esse sentimento de vazio, né, esse sentimento de não pertencimento que muitos adolescentes acabam trazendo, a gente vai falar um pouco disso nessa essa necessidade de se sentir pertencido a um lugar, a um grupo, e isso também ajuda a construir a sua identidade, de desorientação, perda de rumo, de incertezas, de temor frente ao desconhecido, porque ele de fato estava num mundo completamente diferente. Ele entra no mundo pré-adulto e esse mundo pré-adulto é um mundo bastante hostil. Né? É um mundo onde ele começa a perceber que existem farsas, que existem dissimulações. Ele não está habilitado a lidar com todo esse movimento. Ele tem, de repente, ele tem que utilizar de argumentos, de estratégias, de estrutura, e uma estrutura que ele não tem muita habilidade para lidar com isso. E é claro, isso vai trazer uma série de problemas no seu relacionamento com os pais, no relacionamento social, escola, né, uma série de outras coisas. Claro que isso não é necessariamente uma obrigação. Alguns adolescentes vão passar por essa fase de maneira mais tranquila. Mas muitos outros adolescentes não vão passar por essa fase de maneira tranquila e para muitos essa é um período bastante conturbado, bastante turbulento, né? Esse período da adolescência. E quando a gente pensa o seguinte, algumas formas que ele lidava na fase da infância, agora já não vai mais fazer efeito, agora ele vai ter outros tipos de exigências, ele vai ter que ter outros tipos de atitudes. Então, quando começa a dar essa discrepância, não sei como é que eu faço diante disso, além de que tem autores, principalmente americanos, que tem uma frase que ele diz assim, principalmente na educação de adolescentes, né? Primeiro ligação, depois direção. O que é isso? Aqueles adolescentes em que tiveram uma infância, que tiveram bem próximo dos pais, construíram uma base sólida, afetiva, se sentem protegidos, amados, valorizados, é bem possível que esses adolescentes dificilmente tenham comportamentos inassertivos no futuro, porque eles já estão com essa base mais sólida. Só que aquelas crianças que cresceram com algumas dificuldades na infância, na adolescência isso torna mais aparente, digamos assim, não que nunca existiu, às vezes já existia, mas ela
demonstrava. Chega na adolescência, o adolescente joga na cara, porque isso vem de uma forma muito forte. O adolescente começa a ver os pais de forma mais real. Então aquele sentimento assim, ele começa a ver as coisas como são, coisas que a criança ainda não consegue perceber. Então é esse momento que ele começa a perceber as dificuldades que tem na família, às vezes os desentendimentos dos pais, às vezes as dificuldades que passa, ele já começa a perceber o mundo mais como é, e que é um mundo complexo, né? E o adolescente percebendo essas dificuldades, ele também vai ter que processar essas dificuldades. Além do que, ele também começa a exercitar sua própria crítica, né? A crítica sobre os pais, né? De repente os pais não são mais os heróis e ele começa a criar suas próprias hipóteses sobre o mundo, as suas hipóteses sobre Deus, as suas hipóteses sobre a sociedade, enfim, né? Uma série de hipóteses que ele vai construindo. Isso faz parte do processo de construção da própria identidade. Mas ele também manifesta muitas vezes essa criticidade, esse desenvolvimento da crítica que ele está tendo, né, até para testar se isso tem sentido ou não. E muitas vezes o que ele tem não é um acolhimento dessas críticas, não é uma compreensão dessas críticas, mas é um choque de pensamentos e de crenças. Então esse é o momento em que muitas vezes o adolescente ele segue uma outra religião completamente diferente da religião dos pais, ou crenças completamente adversas às crenças dos pais, né? Que é uma maneira também dele se firmar enquanto construindo a sua própria identidade. Mas quanto mais agressivo, quanto mais violento se torna isso, menos acolhimento ele tem. Então, ele se firma a partir da própria manifestação da agressividade para dizer, para manifestar as suas insatisfações pessoais. Então, ele ataca o externo para demonstrar internamente o quanto ele está insatisfeito, e a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente. Quando ele fala de desamparo e desesperança, ele acaba sendo um risco à vida. Por que isso, né? Às vezes a gente escuta que notícias que o adolescente tinha uma namoradinha, a namoradinha deu um fora e ele foi e tentou suicídio. A gente vê isso na mídia de vez em quando. Sim. Aí a pessoa pensa assim, nossa, mas por causa desse rompimento amoroso, é só uma namoradinha, vai ter tantos na vida. Mas assim, geralmente esse adolescente está revivendo um outro trauma. Já havia uma situação de desamparo, já havia um trauma de desamparo infantil e isso se repetiu na escolha objetal. Aliás, é muito comum aquela criança que vive uma situação de desamparo, ele escolha relacionamentos que não dão certo, porque ele tem um princípio que a psicanálise fala, que é um princípio de compulsão à repetição. A gente costuma a trazer dinâmicas da vida de retorno ao trauma. Ou seja, escolhe uma pessoa que está fadada ao fracasso, mas eu acabo escolhendo e ela me desampara, ela me abandona da mesma forma como aconteceu o meu desamparo e o meu abandono infantil. Que é uma forma de ter uma elaboração. Esse princípio é necessário que haja uma elaboração. Porém, quando o adolescente não sabe lidar, aí ele recorre a meios recorrendo a meios agressivos, uma autoagressividade, seja através de uma tentativa de suicídio, cortes na pele, ou comportamentos de risco também, às vezes é o carro dos pais, estar dirigindo, coisas desse tipo, que são formas de processar esse desamparo, né? E essa desesperança perante a vida. Acho que o desamparo é o que está mais presente nessas situações de risco à vida. Essa sensação de desamparo é descrita de muitas formas pelos adolescentes. Pouco eles manifestam de maneira verbal, né? E aí, como se dá essas manifestações desse sentimento de desamparo? Thaís já falou, a agressão, né? Os cortes na pele, se colocarem em risco, ou seja, ele precisa sentir que ele está vivo, né? É paradoxal isso, mas é a maneira que ele tem de sentir a própria existência, de testar a própria existência, para saber se ele consegue ser amparado, que também é uma maneira
dele mesmo se tentar se amparar. Quer dizer, eu vou até um limite, mas ele nunca sabe qual é esse limite que ele vai. Então ele vai sempre testando novos limites. Isso é um risco, é um perigo para a integridade do próprio adolescente. E assim, vai da percepção que os pais têm também, porque vamos imaginar o seguinte, os pais não têm noção, está no ponto cego deles de perceber que aquele filho se sentiu desamparado, se sentiu abandonado na infância. Eles não percebem isso. E o adolescente começa a agir de forma agressiva, o que eles fazem? Se afastam ainda mais. Né? Então não vê a atitude agressiva do adolescente como uma questão de desamparo, que ele não está sabendo lidar com a própria dor. A psicanálise fala assim que quando ele chega nisso, ele está no nível da patologia. Patos no sentido de dor, né, de sofrimento. Então, uma pessoa que está apresentando comportamentos agressivos, ele está vivenciando um sofrimento. Então, é importante que isso seja visto como um sofrimento, como uma dor psíquica. E não como uma provocação, né? Muita gente acha que o adolescente que se coloca em risco, na verdade, ele está provocando os pais. Não é bem por aí, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque quando a gente tem essa percepção do adolescente, coloca para o adolescente que ele está testando, que ele está provocando, que ele está irritando os pais, mais desamparado ele se sente, né? Porque é o momento em que as pessoas, ao invés de olharem para ele, olham para os pais, né? E aí ele está provocando esse olhar. E a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, com esse julgamento a partir da manifestação desse sentimento que está dentro do adolescente a partir desse alto risco que ele se coloca. Né? Se for ver, geralmente o adolescente ele demonstra algo que não é a mesma coisa que ele está vivenciando, né? A gente vê muitas vezes adolescentes se mostrando assim, todo dono de si, que escolhe sozinho, que sabe de tudo, autossuficiente, onipotente, que se acha, né? Parece assim que ele tá tudo certo para ele. Na verdade, é uma estratégia que ele utiliza para não demonstrar o quanto ele é inseguro, o quanto que ele está com medo, o quanto que ele está com dificuldade de lidar com as situações. Quanto mais autossuficiente ele está, mais ele está necessitando de ser amparado, de ter um suporte, né? Então, geralmente, o adolescente ele cria essa estratégia, né? Sinalizando totalmente o oposto do que ele sente internamente, né? Geralmente, ele está ali agressivo e tudo mais, os pais só acham, então ele sabe se virar, né? Não, muito pelo contrário, ele está buscando uma forma de lidar com a própria dor. E a gente vê também adolescentes que por estarem vivendo uma dor psíquica muito grande, ele aparenta uma indiferença em relação às emoções e à vida, e ele não está indiferente. É uma forma de defesa dele para não sentir a dor, não sentir o vazio, não sentir a solidão, porque acontece muito isso, né? Eu vi um livro uma vez que ele contava o seguinte: a adolescente, ela perdeu o pai aos 7 anos de idade e ela começou sofreu muito com esse luto porque ela era muito apegada ao pai e por conta da morte desse pai, o irmão de 13 anos arranjou um estágio, foi trabalhar e a mãe também teve que se ausentar mais de casa para poder trabalhar, né? E essa criança de 7 anos de idade começou a ficar sozinha em casa. Então, além dela ter passado por esse luto, né, ela ainda começou a sentir falta, ela se sentia completamente sozinha. Ela entrava e saía dentro de casa, ela se alimentava sozinha, ela ia para a escola sozinha, ela voltava para casa. E todas as vezes que alguém está vivenciando um luto, é necessário que haja um novo objeto. Um novo objeto é um termo da psicanálise, mas é no sentido assim de ela precisa se ligar a uma outra pessoa, outro representante daquele pai que faleceu. Porém, nessa vivência do luto, ela não teve esse outro representante, porque muito pelo contrário, o irmão e a mãe também não estavam. O que aconteceu? Ela começou a comer para preencher esse vazio. Comia compulsivamente. Chegou um período na adolescência que ela estava com 115 quilos. Esse comer demais, né, fazia porque ela estava tentando, né, lidar com esse vazio.
E nisso começou uma série de outros problemas também. Na entrada da adolescência, ela começou a beber, a usar drogas, e nisso ela fez 2 tentativas de suicídio, né? E ela não sabia mais o que fazia para abrandar essa dor, porque cada vez que ela fazia isso, ela também estava se afastando da figura materna, ela também se afastava do irmão, ela começou a fazer escolhas de relacionamentos também que não iam à frente, esses rompimentos faziam um retorno ao abandono e ao luto do pai que ela não tinha feito. Então, assim, a vida dela era incessantemente tentando abrandar esse vazio. E essas tentativas de suicídio era para tentar, é o que ela não conseguia colocar em palavras, ela colocava em atos agressivos contra si. Esses atos agressivos, eles podem ser compreendidos desde o uso excessivo da comida, o uso excessivo das substâncias psicoativas, que é o álcool e drogas, desde escolhas de relacionamentos que só a desamparavam, né? Então, uma série de iniciativas que ela fazia contra si. Então, onde faltam palavras, aparecem as patologias do ato, ou seja, né, se o adolescente ele não consegue manifestar aí, isso também serve para o adulto, né? Se aquilo que está interno não vem para o externo, através das palavras, vem através da própria patologia. Se a gente pensar assim, vamos imaginar que a gente passa uma raiva em algum momento, né, em alguma circunstância, alguém fala alguma coisa, te agride com palavras, você fica com muita raiva, né? Algumas pessoas conseguem se controlar naquele momento, mas aí passa o dia inteiro brigando na cabeça, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter falado isso. Então, assim, quem consegue fazer isso, né, nesse nível, consegue chegar ao nível da imaginação, do simbólico. Isso é o agradável, isso é o que deveria ser, no sentido assim de que a gente tem que ter um autocontrole. Quem não consegue chegar a esse nível, ele tende a o quê? Começou a falar, ficou com raiva, vai lá e dá uma porrada na pessoa. Então é mais ou menos isso. O adolescente, ele tem todas aquelas pulsões, né, que está vindo agora, dessa energia agressiva, dessa ânsia de viver. Ele ainda está elaborando os traumas infantis. Ele está vindo essas questões para ele. No momento que vem, ele não consegue lidar, né, todas essas demandas que estão vindo. A partir do momento que ele não consegue expressar em palavras o que está acontecendo, ele vai da passagem ao ato. Passagem ao ato é o quê? Em vez de eu ficar com raiva e pensar nisso e fazer outras coisas para me distrair, eu não consigo, eu vou ao ato. Assim como o exemplo da adolescente que, em vez dela expressar o luto, de ficar triste, vivenciar isso, falar sobre o quanto estava sendo difícil para ela ter perdido o pai, ela não conseguia saber qual era o motivo. Mas ela fazia o quê? Ela utilizava de meios reais, né? A comida, o uso de drogas, ela efetivavam ações agressivas contra si, né? Quando a pessoa ela teve a sua vida psíquica em parte destruída, ou seja, teve um trauma muito forte, ela costuma age a dor, sendo incapaz de simbolizar. Ou seja, essa diferenciação, quando o trauma é muito grande e ela não consegue simbolizar e verificar onde é que está essa dor, né? Ela não consegue ver, localizar a dor, saber que está sofrendo por causa disso, ela tende a agir, né? A ter comportamentos agressivos, principalmente contra si, ou pode ser também contra o outro, né? A gente vê também adolescentes que cometem atos infracionais como uma forma de descarregar toda aquela tensão de conteúdos traumáticos, né? Eu atendo adolescentes que cometem atos infracionais e a gente vê isso muito forte, os desamparos que a vida lhe deu, os traumas que ele teve ao decorrer da vida e que ele utiliza através sentindo adrenalina num roubo, que é uma forma de descarregar aquela tensão de um conteúdo traumático. É meio louco pensar uma coisa dessa, né? Como é que descarrega? Mas é dessa forma que eles sentem. Porque Freud ele diz o seguinte, que conteúdos traumáticos eles vão trazendo uma certa tensão, né? A gente sente uma certa
tensão e essa forma de espairecer, de parar de sentir esse estado de tensão do conteúdo traumático, algumas pessoas utilizam, seja a bebida para poder espairecer, seja a comida, alguns meios para poder se sentir melhor. E aí a gente tem que pensar também que é a questão do repertório. Quer dizer, o repertório é muito limitado, né, do adolescente, que não foi apresentado para ele maneiras de manifestar essas tensões. Então você imagina que uma panela de pressão que tem uma vazão apenas, né, e que essa vazão muitas vezes ela é cortada, ela é impedida de acontecer. Porque ele não é escutado, ele não tem vazão, o repertório emocional dele é muito frágil, é pouco, ele não tem tantos lugares onde ele pode manifestar. Os adolescentes, de uma maneira geral, onde eles se manifestam? Não à toa, tantos muros são pichados. Por quê? Porque é uma manifestação de uma fala que não acontece. É evidente que a gente não está justificando os atos violentos e nem os atos criminosos, né, os delitos. Mas é importante compreender por que eles acontecem. Né? Por que eles acontecem? Qual é a explicação que existe? Quer dizer, o ato violento ele não acontece apenas por um fortuito, uma mera vontade do sujeito de manifestar-se violentamente. Mas há um enredo, há uma história por trás, e que muitas vezes essa agressão ela não é só uma agressão para o externo, né, para o mundo social, mas também uma agressão para si. Né? Quer dizer, quando eu começo a manifestar essa agressão no campo social, eu também sou atingido por essa agressão. Né? É também uma autoagressão. Então, é importante compreender por que essa autoagressão ou a agressão, de uma maneira geral, ela acontece. Né? Existe uma psicodinâmica que mostra exatamente o porquê que ela existe, certo? Então, não é para justificar, mas é importante explicar por que ela existe. E se a gente for pensar também, né, existem estilos parentais que favorecem que os filhos tenham. Por exemplo, pais agressivos, naturalmente os filhos vão se tornar agressivos, né? A forma que ele aprendeu em casa, a utilização até mesmo de meios punitivos que os pais costumam utilizar, por quê? Porque puniu, ele cessou o comportamento indesejado. Então isso é muito na nossa sociedade, a utilização de métodos punitivos, seja na família, seja na escola. Em vários ambientes tem essa metodologia de ensino, né? Que é uma forma que também incita essa agressividade, as explosões e a passagem do ato, né? Exatamente. Então, seguindo, os comportamentos autodestrutivos dividem-se em comportamentos suicidas e comportamentos de autodano ou comportamentos não suicidas. O que significa isso? Que a agressão, né, a autoagressão, ela pode ter um objetivo de destruir a própria vida, mas também pode ter o objetivo que é só de se machucar, de se agredir, mas sem um intuito de se destruir. Né? E aí existe uma diferença que vários autores apresentam, né, estudos sobre suicidologia e comportamento para-suicida, apresentando como isso se dá no adolescente. E isso vai se manifestar ali por volta entre os 11 até os 20 anos, né? uma média aí de adolescentes. E essa manifestação e a entrada na adolescência, quer dizer, há uma dificuldade do adolescente de se manifestar emocionalmente, por isso esse repertório ele é muito fraco, né, para se manifestar. Os sentimentos geralmente são os sentimentos de raiva, os sentimentos de tristeza e os sentimentos de alegria. São esses três sentimentos, muitas vezes, que o adolescente apresenta como os que ele mais conhece, que ele mais sabe manifestar. Mas não são só esses sentimentos que nós temos para as manifestações. Existe um bom número de sentimentos, mas que os adolescentes não sabem como esses sentimentos são, como eles se manifestam. E isso causa uma série
de problemas, porque se ele não sabe como esses sentimentos são, ele também não sabe manifestar esses sentimentos. Embora ele viva a experiência desses sentimentos, mas ele não sabe nem localizar onde esses sentimentos e por que esses sentimentos nascem, ele não sabe manifestar esses sentimentos. Então, se é um sentimento de muita tristeza, ele entende que é uma raiva. Se é um sentimento de frustração, ele entende que é uma tristeza. Então, é uma confusão para o próprio adolescente. E isso, infelizmente, se perdura pela vida adulta. Nós encontramos muitos adolescentes que não sabem se eles estão frustrados ou se eles estão tristes. Eles não sabem se eles estão com raiva ou se estão frustrados. Então, me parece que isso, infelizmente, está presente também no mundo adulto. E aí, a gente precisa localizar quais são os sentimentos que nós temos, como eles se manifestam e por que eles existem. Quer dizer, os sentimentos, eles têm uma utilidade, eles têm uma função, eles têm um porquê de acontecer, né? E eles também são autopreservação, eles são para nos indicar que o caminho que estamos tomando, que estamos escolhendo, pode não ser bom, pode não ser saudável, mas como não estamos tão habilitados com os nossos sentimentos, acabamos escolhendo mesmo assim esses caminhos, né? Às vezes por uma questão de aprovação social, né? De mostrar que nós somos capazes, que nós podemos e que na verdade isso só traz uma série de prejuízos. E aí, o que fazer diante disso, né? O que fazer diante dessas manifestações de autoagressividade, que são os cortes na pele, né? Esse movimento de se colocar em risco no trânsito, nos esportes radicais, em apostas, né, com outros amigos, apostas que às vezes são Aqueles desafios, né, Cristiano? os desafios que podem ser fatais, né? Acho que já vimos na mídia vários tipos de desafios que surgem dentro da escola, né? E que são desafios que colocam a pessoa em risco, né? De vida ou de morte, como falam. Que é importante que essa coisa deles se arriscarem, né? De não de ter esse potencial agressivo, às vezes não necessariamente a intenção de se matar, mas isso daí é de correr esse risco. Porque, assim, os adolescentes tendem a buscar esse prazer pela adrenalina, né, pelo arriscado. Isso é algo que provoca prazer. Vamos dizer assim, em algum momento na vida ele sentiu esse prazer, sentiu essa forma de descarga de tensão e continua sendo assim no decorrer da vida, né? Que nós tendemos a ter uma forma de agir e sempre agir da mesma forma, né? Todo ser humano é assim, o adolescente também. Por isso que é importante sempre, quando os pais percebem que o filho está agressivo, em vez de incitar mais agressividade, em vez de brigar, em vez de criar aquela... procurar compreender o que está acontecendo. Na maioria das vezes, ele sequer vai saber o que é. Então, assim, por que você está com raiva? Não é uma pergunta que ele vai saber responder, mas é importante que se faça para que ele possa pensar. Então, assim, uma dica que eu dou é, se ele está com raiva, tem um motivo. Geralmente a raiva, eles são por sentimentos de tristeza, né? Geralmente é uma tristeza, ou porque está se sentindo sozinho, ou porque não está sabendo lidar com o bullying que está sofrendo na escola, ou porque sofreu algum tipo de agressão física, psicológica, sexual. Então é importante sentar e ver o que está acontecendo. Muitos adolescentes também apresentam alterações de comportamento, se tornam agressivos a partir de alguma dificuldade, seja porque houve uma separação conjugal dos pais, seja porque alguma coisa aconteceu naquela família, né? Quando a gente conversa com adolescentes, eles costumam fazer uma separação. Eu era feliz até que aconteceu. Meu pai saiu de casa, até que aconteceu ou alguém, alguma figura importante para ele, ou meu avô faleceu, ou minha avó faleceu, algum conteúdo traumático, que a partir daquela situação traumática que ele não soube lidar, ele não soube mais como agir de forma assertiva, né? Ele se tornou agressivo. E no fundo é algum conteúdo traumático que está vindo à tona. Por isso que é importante acolher, né?
buscar qual é a causa desse sentimento. A partir do momento que ele localizar que conteúdo é esse, ele vai conseguir simbolizar, né? Por isso que é importante a psicoterapia. A psicoterapia vai favorecer com que ele localize qual é a situação traumática. No momento que ele falar, ele vai expressar através das palavras, ele vai simbolizar. A partir do momento que se aprende, que se consegue simbolizar, ele não deve mais fazer a passagem ao ato, que é em vez de falar das suas dificuldades, ele expressar de forma agressiva. Por isso que é importante a psicoterapia. Mas não só, né? Eu acho que a gente tem como nós pais podemos auxiliar os nossos filhos de forma até preventiva, né? De que forma? Desde sempre, eu acho que desde crianças, quanto mais a gente puder ensinar as crianças a nomearem os seus próprios sentimentos, né? Saberem o que estão sentindo, expressar que estão tristes, expressar que estão chateados, não ficar reprimindo as emoções, acolher até mesmo as emoções negativas, é importante para que no futuro, na adolescência, ele consiga simbolizar e que ele consiga falar que ele está sofrendo, em vez de sair querendo se cortar, querendo se matar, querendo cometer algum ato violento contra outras pessoas, né? Então, quanto mais os pais ensinam os filhos desde cedo, ou na adolescência mesmo, não é perdido ainda, no adolescente ainda pode aprender a gerenciar as próprias emoções e os pais podem auxiliá-los, mas é importante que os pais tenham um mínimo de gerenciamento emocional, porque em não reagir às provocações, entre aspas, né, do adolescente, ele está agressivo, em vez disso de eu chegar e afrontar o que está acontecendo, você não é assim, brigar, eu acolher. Falou, gritou, eu chego e dou um abraço. O que ele vai fazer? Desmuta. Ele não espera que os pais tenham esse tipo de atitude. Chegou no quarto do filho, o filho falou alto, gritou. Chega e abraça, acolhe com amor. Isso daí ela só consegue os pais que têm um grau de diferenciação, de pensar no que está acontecendo, em vez de reagir, em vez de ficar com raiva, esse menino não me respeita, esse menino isso, esse menino aquilo, entendeu? Então é importante que os pais tenham essa sobriedade. Só consegue estabelecer hierarquia o pai que consegue lidar com as suas emoções. Eu sei que muitas vezes quando a gente fala isso, é sempre reportado a uma geração anterior. Só que a geração anterior ela não tinha o conhecimento tecnológico que nós temos, ela não tinha os estudos que nós temos, ela não tinha os resultados de pesquisa que nós temos e o número de especialistas que fazem o entendimento da adolescência, o entendimento da mente, o entendimento da psique, o entendimento das emoções. Então, a gente não pode mais utilizar como artifício de comparação a geração anterior, a geração que nos antecedeu. Porque eles fizeram como fizeram, de acordo com a sua condição. Talvez se eles tivessem as mesmas estruturas, as mesmas ferramentas que nós temos à disposição da mão, né, ao alcance da mão, talvez tivessem feito de uma outra forma. Não tinham as mesmas estruturas, nós temos. Então não cabe mais justificar nenhum tipo de justificativa de que nós não estamos fazendo porque a geração anterior não fez, porque nós temos os recursos, nós temos a tecnologia, nós temos o conhecimento. A internet está aí, nós estamos colocando todo esse material à disposição, quer dizer, nós temos uma série de vídeos, uma série de materiais que estão disponíveis na internet que podem ser utilizados. Então, quanto mais conhecimento nós pudermos oferecer para as pessoas, menos justificativa de que não sabiam vai poder ser utilizada. E nós estamos aqui exatamente para possibilitar esses encontros, encontros de alma, encontro em que a mãe e o pai consigam encontrar o seu filho, e perceber que aquele filho não é mais criança, que ele está crescendo e que ele está trazendo também as próprias experiências que também são extremamente valorosas. Ele também apresenta sentimentos, ele também tem as suas próprias dificuldades pessoais e que muitas vezes, se ele não encontra um pai e uma mãe que estejam prontos para ouvir e que estejam prontos para acolher, ele não vai conseguir fazer isso em outro lugar. Ele até tenta fazer isso com um amigo, com um conhecido, com um vizinho,
mas ele não consegue fazer isso de uma maneira plena, né? Ele vai sempre fazer isso recuado, né? O pai e a mãe, eles têm que estar prontos para acolher esse filho, com as dificuldades que ele tiver. E quanto mais prontos nós estivermos, o Winnicott, que é um terapeuta, um psicólogo infantil, diz que o pai e a mãe tem que ser um pai e mãe continente. Ele usa mais o termo mãe propriamente. A mãe tem que ser uma mãe continente. Ou seja, o que o continente faz? Ele recebe todo o conteúdo de todos os rios. O pai e a mãe tem que ser esse continente que recebe do filho todos os seus rios de sentimentos, os seus rios de mágoa, os seus rios de alegria, os seus rios de tristeza. Acolher e ser um agente catalisador desses sentimentos todos que o filho está trazendo. Para isso, como o Thaís já falou, os pais precisam ser hábeis conhecedores dos próprios sentimentos. Não dá para a gente ensinar alguém a lidar com os sentimentos se nós não conseguimos lidar com o nosso próprio sentimento. Então a gente precisa acolher os nossos sentimentos, acolher as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas frustrações. Só assim a gente vai conseguir fazer isso com os nossos filhos. Essa função continente é só para ilustrar, né? Isso daí nós herdamos, temos uma herança filogenética, isso daí faz parte dos mamíferos, né? A mãe tem essa função continente. A prova disso é que, eu acho que todo mundo já deve ter escutado, seu filho estava bonzinho até que você chegou. Ou seja, perto da mãe os filhos choram mais mesmo, porque a mãe tem essa função de acolher as emoções do filho. Enquanto ele esteve tenso e guardou as próprias emoções perante os outros, quando a mãe chega, ele se sente à vontade para colocar para fora. E é assim também, isso daí foi observado nas baleias, isso foi observado em vários mamíferos, essa questão do filhote chorar mais perto da mãe. Justamente por isso, nós temos que acolher essas dores dos nossos filhos, essas emoções positivas e negativas, digamos assim, né? Tanto o amor, o afeto, mas também as raivas, as tristezas, né? Todas essas emoções são bem-vindas e a gente vai ter que lidar com isso. É isso mesmo. Pessoal, ficamos por aqui, né? Nos veremos na nossa parte 2. Quer falar mais alguma coisa, Thaís? Gente, se vocês gostaram, curta a nossa live. Compartilhem com outras pessoas. Nós estamos no Instagram, no Facebook, temos um site, todos eles é Família de Super-Heróis, né? O nosso site também, temos conteúdo gratuito à vontade em todos esses lugares, nós estamos aqui para isso. Tá? Compartilhem também. Deixe sua dúvida na nossa próxima live, vamos responder essas dúvidas e se quiser falar com a gente no direct do Instagram também, mandar e-mail famíliadesuperheróis@gmail.com. Estamos à disposição de vocês para auxiliar no que for necessário e no que for possível, ok? Agradecemos mais uma vez a participação